No Brasil, tem muita gente que fala de educação e fala de professor. A maioria não tem a menor noção do que seja uma sala de aula e do que seja a vida de um professor, sobretudo a vida de um professor das redes públicas no Brasil, notadamente das redes públicas em nível estadual e municipal. E eu quero aproveitar esse momento, doutor Hércules, para repudiar hoje as palavras do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas, que é, inclusive, o líder do governo na Câmara. Hoje, vários jornais repercutiram que ele disse que só os professores não querem trabalhar. Numa parte da fala dele, ele chega a dizer a aberração de que é um absurdo que a gente esteja permitindo que os professores causem tantos prejuízos às crianças. Isso absurda é esse discurso dele. Num outro momento, ele diz que os diretores não demandam o uso do satélite geoestacionário de defesa, 20% dessa capacidade foi destinada ao setor público, porque os diretores não têm competência para isso. Então, assim, é de um absurdo imenso. Primeiro, que assim, esse deputado, fazendo parte da base do governo, deveria ter cobrado desde o ano passado ao presidente da República que se esforçasse efetivamente para a aquisição de vacina, porque se hoje nós temos uma vacinação tão lenta no Brasil, um dos maiores responsáveis por isso, obviamente, é o presidente da República. Então, assim, as pessoas, elas falam coisas absurdas. Aqui no Estado também, de volta e meia, se fala sobre isso, de que professores não querem trabalhar. Talvez a maioria dos professores nunca trabalhou tanto quanto está trabalhando agora, e sem condições nenhuma para isso, o que é pior. Os professores, doutor Hércules, não são santos. Professores, assim, dentro do segmento de professores, assim como em qualquer outro segmento, de médicos, de advogados, de engenheiros, de arquitetos, de jornalistas, tem professores bons e professores muito ruins, obviamente. É claro que tem, mas a maioria dos professores fazem um esforço imenso para fazer o melhor que podem. E talvez essa pandemia, e isso deveria estar sendo refletido pelo líder do governo, pela Câmara Federal, pela Assembleia Legislativa, pelas câmaras municipais, porque essa pandemia está escancarando o atraso das escolas em termos de infraestrutura e de qualificação de professor. Isso está sendo escancarado agora. Porque, muito obviamente, se a educação fosse prioridade no país e as escolas tivessem internet de boa qualidade, que as escolas tivessem equipamento de boa qualidade, que professores recebessem qualificação nesse sentido o tempo inteiro, é claro que os problemas agora seriam muito menores. Então, isso escancara toda a falta de investimento na estrutura e qualificação, na estrutura da escola e na qualificação dos professores. Eu conheço mais de 270 escolas da rede estadual, por exemplo, no Espírito Santo. A maioria sequer tem, em toda a sala, um data show, um Reles data show. A maioria das escolas tem problema com equipamento de internet, tem problema com a própria internet. Aliás, tem várias escolas que têm problema com a rede elétrica. Então, assim, se nós hoje, se as escolas oferecessem, se há muito tempo viesse fazendo efetivamente um investimento na qualificação, e nós vivemos, doutor Hércules, o mundo da tecnologia, e as escolas deveriam ser as primeiras a ter tecnologia de ponta, porque aí é com isso que os jovens vão ter que saber lidar. É isso que hoje grande parte do mercado exige. Então, assim, os políticos no Brasil deveriam fazer uma reflexão sobre o que são as escolas hoje e as condições que os professores trabalham. Eu visitei recentemente a FUCAP, aqui, a convite do diretor, uma hora dessa eu quero, inclusive, falar especificamente sobre isso, e fiquei encantado de como aquela faculdade ela está à frente de tudo. Então, todas as salas têm equipamentos de primeira geração, os professores podem dar aula, tanto para alunos presencialmente ali, como aquela aula é transmitida no mesmo momento para qualquer ponto do país. Então, assim, nossas escolas não chegam perto de ter isso. Como eu falei, a maioria das escolas sequer tem em toda a sala de aula um data show. E olha o que é, hoje em dia ainda, o salário de um professor. Então, hoje,
doutor Hércules, a maioria dos professores querem muito estar na sala de aula, porque eles estariam passando por um dissabor muito menor dentro da sala de aula. Mas não foram criadas condições para que houvesse aula presencial hoje, e, em parte, isso se deve à incompetência do governo federal. E isso não tem relação direta com estados e municípios. Então, assim, é muito fácil o tempo inteiro apontar o dedo para professor, criticar professor, como se faz no Brasil. Uma hora é dizer que professor ideologiza tudo. Uma hora é dizer que os professores fazem lavagem cerebral na cabeça dos alunos, que professores são todos comunistas, que não sei mais o quê, que escolas são partidarizadas, etc. Aí, de repente, vem um sujeito como esse, lá na Câmara Federal, esse deputado Ricardo Barros, que é líder do governo, dizer que os professores não querem trabalhar. Numa parte do discurso dele, doutor Hércules, ele diz que os professores fazem concurso e depois ficam esperando para se aposentar. O discurso de cima e embaixo, ele não é apenas desrespeitoso com os professores, ele é humilhante, ele é ofensivo aos professores. Como eu disse, professores não são santos dentro do grupo de professores, tem professores bons e professores ruins, mas a maioria, e isso eu falo depois de ter visitado mais de 270 escolas da rede estadual, a maioria, doutor Hércules, é de se espantar com a condição que tem, com a pouca valorização que tem, com os baixos salários que tem, o trabalho que fazem. E hoje, se houvesse investimento efetivo na educação no Brasil, hoje grande parte dos professores teriam a habilidade de produzir vídeo, de baixar um vídeo, de editar, de fazer gráficos, de colocar isso, né, na internet e tal, estão se virando como podem, estão fazendo com a ajuda de familiares, com a ajuda de outro professor, um professor ajudando o outro, recorrendo a amigos. Então, assim, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade aos professores, que estão fazendo muito mais do que podem, porque para além de produzir um material virtual, eles têm que produzir material físico também, eles têm que produzir material em papel, né, para poder distribuir para aqueles alunos que não têm um acesso à internet, e quisera que este deputado que disse isso tivesse no seu currículo o trabalho que tem um professor ao longo de 20 anos, 30 anos dentro de uma sala de aula para ser demonstrado. E aí talvez ele pudesse falar com alguma autoridade. Fora isso, as palavras dele devem ser rechaçadas, porque elas não são apenas humilhantes, elas são ofensivas para com os professores. Muito obrigado, doutor Hércules.